Amados, abram vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, verso 6. Isaías, capítulo 6, o verso de número 6. Irmãos, hoje eu quero vos compartilhar uma palavra. E obviamente que todas as vezes que subo a este altar para falar a você, obviamente eu estou falando a mim primeiro. E confesso que esta palavra, ela me intrigou. Hoje eu não falo senão ao povo de Deus. Você que está me ouvindo pela Web TV, nós temos, no início desse culto, nós tínhamos 8 pessoas online, não sei aonde no mundo, nos acompanhando pela Web TV. E eu quero dizer que esta palavra é para cristãos. Portanto, eu quero que você abra a sua Bíblia. E o momento que me preparava para esta palavra, havia uma dificuldade em prepará-la. Porque é uma palavra um pouco desafiadora. Um pouco inquietante. Palavra que desafiou a minha alma. E penso que não será diferente em relação a você. O texto diz o seguinte. Vamos ler Isaías, capítulo 6. Vamos ler o versículo 8, não verso 6. Capítulo 6, verso 6 diz assim: E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Repitam comigo: Eis-me aqui, envia-me a mim. Querido Deus, fala conosco nesta noite. Pai, quebra todas as barreiras que nos impedem de ouvir e ouvindo de entender qual é a tua santa e perfeita vontade. E ministra ao coração desta gente nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Digam comigo, amém. Esta semana, eu fui a uma fábrica de pão Ciro. Todo mundo sabe o que é pão Ciro. Os pãozinhos bem gostosinhos. E eu fui a uma fábrica de pão Ciro esta semana. E quando eu fui a esta fábrica de pão Ciro, comprei um saquinho de pão. E quando eu estava pagando o saquinho de pão, o homem que fabrica ali o pão trouxe 3 caixas de pão Ciro. Ele chegou com aqueles pão Ciros e colocou ali no chão. E colocou do lado de fora. Eu fiquei curioso, eu perguntei, o que é aquilo? Ele disse, é pão que nós estamos recolhendo. Por que você está recolhendo este pão? Eu perguntei para ele, fiquei curioso. Aquelas 3 caixas não eram poucos, eram muitos. Obrigado, querido, Deus o abençoe. E quando eu perguntei, ele me disse, olha, esse pão está fora do prazo de validade. Então eu recolhi esses pães. Eu disse, puxa, mas é muito pão. Será que não aproveita nenhum? Ele disse, olha, eu não sei, mas venceu a validade e eu vou
jogar fora. Eu falei, meu Deus, que desperdício. Eu falei, você pode me dar uma caixa dessa? Ele disse, pode, leve tudo se você quiser. E eu levei para minha casa uma caixa todo feliz de pão sírio, fora do prazo de validade. Para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, a maior quantidade daquilo que eu havia pego estava mofo, perdido, de maneira tal que não havia nenhuma possibilidade de reaproveitar. Mas metade não estava perdido. Então, nós reciclamos. A minha esposa falou, não, vamos fazer umas torradas. Nós fizemos umas torradas e reciclamos. E lá em casa eu tenho uma tropa de elite, que bate pesado, e eles fizeram o serviço de casa. Consumiram todo aquele pão que foi reciclado. O tema da minha mensagem hoje é data de validade. Quando eu olho para o texto de Isaías, no capítulo 6, no momento do verso 8, a Bíblia diz o seguinte: a quem enviarei? Quem há de ir após mim? Quem aqui um dia já ouviu esta palavra ou alguma coisa semelhante? E quando Deus disse, eis-me aqui, você se colocou à disposição de Deus e disse, conta comigo, Jesus, eis-me aqui. Quantas pessoas já fizeram isso? Dê um sinal. Pastor, um dia eu ouvi uma mensagem assim e eu me disponibilizei, eu disse, eis-me aqui, Senhor. A grande maioria. Óbvio, porque esta palavra é uma palavra que ecoa e ela é muito presente aos nossos ouvidos, porque de fato há uma inquietação no coração de Deus, e Deus está convocando um exército, a sua igreja, o seu povo, para que possa enviar, para que a sua obra seja realizada. Então, eu entendo que quando fizemos isto, e quando você disse, eis-me aqui, ninguém disse isto com banalidade. Ninguém foi profano em dizer, eis-me aqui. Obviamente que entendemos o chamado de Deus, obviamente que entendemos qual era o propósito pelo qual Deus estava me chamando, obviamente que eu estava entendendo de onde vinha o som desta voz, e pelo Espírito, e às vezes quebrantado, eu ouvi a primeira vez esse eis-me aqui. Eu confesso que eu estava dentro de um carro, e numa viagem em São Paulo, eu era ainda adolescente, quando eu ouvi uma canção que dizia, eis-me aqui, eu livre estou, pronto ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. E aí ele dizia, e outra vez eu digo, eis-me aqui. E quando eu comecei a ouvir aquele hino, eu estava no carona, eu era adolescente ainda, não estava dirigindo, não era o meu carro, eu estava ali atrás, e quando eu ouvi aquela música me despertou, eu disse, chorando comigo mesmo, ali no carro, eis-me aqui, Senhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus, entendemos certamente que esta era a voz de Deus. E nós então nos colocamos à disposição do Senhor. Eu venho hoje dizer a você que Deus ouviu a sua voz quando você disse, eis-me aqui. Diga graças a Deus. Deus ouviu a minha voz, mas talvez nós não tenhamos ouvido aquilo que Deus disse quando eu me disponho e digo, eis-me aqui. Porque quando nós falamos, eis-me aqui, então Deus leva absolutamente a sério